Edivaldo Schneider Jonati, muito prazer. Valorização da vida, preservação da vida, o evitar acidente, né? Nós sabemos que você tem dominado com brilhantismo esses assuntos, né? E que interessa às grandes, a qualquer empresa de ponta hoje. Uma alegria ter você aqui conosco e partilhando a sua experiência. Prazer é todo nosso estarmos aqui nesse dia falando desse tema tão importante que é a valorização da vida e a prevenção de acidentes nas organizações. Esse tem sido o nosso trabalho ao longo de os últimos 20 anos. Nós temos realizado isso. Você tem tido experiências com empresas pequenas, médias e grandes? Sim, em todos os níveis, todos os tamanhos. Agora, eu pergunto para você, empresas pequenas, médias, fica relativamente fácil, né, pelo número de pessoas. Mas como que você consegue lidar com grandes massas? Mesmo lidando com grandes massas, você consegue chegar no indivíduo com facilidade? Veja, Benedito, eu não vejo dificuldade. Para mim, a questão não é no tamanho da empresa. Você pode ter uma empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. O diferencial está se o CEO da empresa, se os líderes da empresa compram a ideia. Esse é o diferencial. Porque você pode estar numa empresa pequena que, do ponto de vista numérico, aparentemente, parece ser mais fácil trabalhar pessoas. Mas, às vezes, você tem tantos entraves de pessoas que não contribuem que dificulta tanto quanto se fosse uma grande massa. Então, o problema não está na massa. O problema está em quem dirige a massa, em quem lidera. Nós estamos conversando a respeito de recursos científicos hoje que pode localizar um indivíduo dentro da multidão e depois pegar o global. Como é possível hoje isso? Se nós fôssemos fazer isto, aplicando testes psicológicos, que são muito bons, está na minha área, ou entrevistando para entender no olho quem são essas pessoas, não sei quanto tempo nós passaríamos. Mas existem hoje recursos, ferramentas muito boas, que dão um resultado muito próximo, 96%, a gente consegue apurar isso, em 96%, isso é muito alto, um índice muito alto e individualizado. Eu gostaria de mencionar aqui alguns exemplos de empresas nas quais eu tenho realizado esse trabalho nos últimos anos. Eu quero mencionar aqui uma empresa que em 2004, nos chamou para fazer um trabalho, porque numa área específica dessa empresa, que era a área de manutenção, portanto um grupo muito grande de mecânicos, estava ocorrendo nesta empresa e nesta área um alto índice de acidentes, inclusive com um acidente gravíssimo, onde uma pessoa chegou a perder um membro do corpo, o braço. E quando o gerente geral nos convidou para fazer um trabalho com esse grupo, focamos especificamente o comportamento humano, as pessoas, o comportamento de risco. E durante um ano, depois desse trabalho, nós não tivemos nenhum acidente nessa área, durante um ano inteiro, devido ao resultado desse trabalho lá. Então, o comportamento das pessoas, a sua estrutura psicológica, emocional, quando não se atenta para isso, pode então contribuir? Absolutamente. Nós sabemos que o ser humano é esse ser integrado. Antigamente, a ciência, até a própria psicologia, ela dividia o ser humano em partes, como se nós pudéssemos seccionar, separar corpo de mente. Eu estou entendendo, então, que você torna as pessoas conscientes da sua estrutura emocional para que, a partir daí, ela possa ver forças e fraquezas e ter condições de evitar o que deve ser evitado? É isso? Isso eu chamo de autogerenciamento. Por quê? Porque o líder, por exemplo, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um supervisor da área, um gerente da área, não vai poder estar 24 horas monitorando aquela pessoa. Por mais que a empresa aplique os recursos que tanto a ABNT ou as NRs, elas demandam, eles orientam para que a empresa tenha, como, por exemplo, protetor auricular,
como por exemplo luvas ou até mesmo aventais de raspa, enfim, óculos protetor, capacetes. Isso, na verdade, é a proteção final. Ou seja, o que de fato faz o acidente não acontecer é a atitude do ser humano frente ao perigo. E aqui nós temos que diferenciar perigo de risco. Se a gente pegar uma área de risco 4, por exemplo, a pessoa ela vai estar nessa área, você vai encontrar perigos em todos os lugares. Há vários lugares que os mapas de riscos apontam como sendo locais de perigo. Agora, se e como o indivíduo vai se posicionar frente a esse perigo, vai determinar o risco que ele corre. Então, eu posso ter uma aproximação do perigo, uma aproximação até física, mas mentalmente eu estou consciente, eu estou analisado, eu estou analisando, eu estou com a atenção concentrada, eu estou com o meu emocional equilibrado. E aí, eu não quero nem entrar nessa linha, mas se a gente pensar na vida pregressa do sujeito, né, o que ele traz de estrutura, de contexto familiar, de história de vida, dos relacionamentos que ele construiu ao longo de uma existência, ele traz isso para dentro da organização. Então, ok, eu tenho centenas de profissionais que eu preciso conhecer. Quanto tempo eu demoro para conhecer, por exemplo... Nesse modelo que nós adotamos? Isso. 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos. Como que é isso? Que mágica é essa? Não é mágica, é tecnologia. É o seguinte, nós aplicamos um formulário que não é um questionário, por isso que não é um teste, é um levantamento de perfil. Então nós aplicamos um formulário, nesse formulário, com base em um Guiana, nós levantamos o perfil psicológico dessa pessoa. Então dentro desse perfil psicológico, nós vamos ter tanto aquilo que está na estrutura da pessoa, que eu chamo de plataforma. Eu gosto muito dessa ideia da plataforma. O que é a plataforma? É o meu lugar seguro. É onde eu vou me ancorar em momentos de turbulências. Então, o perfil na estrutura é essa plataforma onde o sujeito é aquilo onde o sujeito se estrutura enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Existe um outro aspecto que o perfil aponta, que é o comportamento não expresso. Ok? E ainda existe um terceiro, que é como a pessoa está agora, como ele está operacionalizando agora, neste momento. Diga-me uma coisa, você pode aplicar isso para diferentes níveis culturais ou tem que ser pessoas bem diferenciadas do ponto de vista da escolaridade? Não, ele pode ser aplicado para qualquer nível, até porque basta a pessoa saber ler. Uma vez que ela saiba ler, qualquer pessoa pode fazer o perfil. Por isso é importante essa pergunta sua. Por quê? Porque nós vamos encontrar dentro das organizações, isso é muito comum no Brasil, nós temos pessoas com vários níveis educacionais e culturais. Ok? Então, nós podemos ter desde um engenheiro, desde o diretor de uma empresa, até o serviço geral da empresa. Todos eles podem responder o mesmo formulário. E nós temos uma resposta muito positiva no final do preenchimento do mesmo. Então o formulário é único para qualquer nível. Olha só que coisa interessante. Agora, uma pergunta que está me passando aqui. Vocês conseguem passar essa tecnologia para as lideranças da organização? Sim. Nós estamos num projeto, numa grande empresa mineradora desse país, onde parte do trabalho realizado consiste em orientar e ensinar. Eu penso que isso é muito importante. Ensinar as lideranças a operacionalizar essa ferramenta na prática. Porque isso que é importante. Nós não podemos ficar numa teorização. Nós temos que ir para a prática. Quem pratica o dia a dia na empresa? São os líderes, são as pessoas que estão ali. Então, nós fazemos, na verdade, com essa ferramenta, uma verdadeira gestão de pessoas. Né? Não queremos dizer que é a única, óbvio, para fazer gestão, mas é uma ferramenta fantástica para apoiar e estruturar uma melhor gestão de pessoas que geralmente são realizadas pelos líderes. Eu estou entendendo, por exemplo, que uma ferramenta dessa pode solucionar dificuldades, por exemplo, com uma pessoa que do ponto de vista técnico é excelente, mas do ponto de vista relacional
prejudica o Sim, ambiente? Claro. Você vai encontrar pessoas nesse perfil que você falou, tecnicamente muito bom, uma pessoa com alto nível de concentração, uma grande capacidade de resposta e velocidade de resposta. Só que essa pessoa tem vários problemas, por exemplo, de relacionamento, problemas de conflitos internos dentro da própria organização. Como é que eu vou fazer essa pessoa ter contato com gente? Às vezes você encontra pessoas que têm grande capacidade técnica estando em locais onde ele tem que ter grande contato com gente. É conflito. Então, isso é fantástico, porque eu não apenas vou conhecer a pessoa, mas eu posso desenvolvê-la? Absolutamente. Esta ideia é fundamental. Eu conheci outras ferramentas, como consultor, onde essas ferramentas elas propunham algo. Olha, essa pessoa serve ou não serve? Bem, eu cheguei à conclusão que haveria um momento em que o que eu vou fazer com uma pessoa que não serviria, entre aspas, para lugar nenhum? Essa pessoa não tem lugar para ela? Não podemos ser assim. Nós que trabalhamos com recursos humanos, nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, nós temos que primar necessariamente o seguinte, olhar para o perfil da pessoa e analisar. Eu vou analisar o seguinte, 80%, essa pessoa está adequada, pelo menos 80% em relação à tarefa, ou o contrário? A partir daí, a gente tem como programar um processo de desenvolvimento para aquela pessoa para chegar ao ponto que ela precisa estar. Aqui eu quero colocar um detalhe muito importante. Nós temos que separar o que é desenvolver e o que é contenção de danos. Então, em alguns perfis, nós vamos fazer apenas uma contenção de danos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa que trabalha com comunicação na organização, mas ela tem na estrutura do perfil dela muita dificuldade em comunicação. E ela vem trazendo isso ao longo de uma história de vida, ok? Esta pessoa, provavelmente, eu não vou desenvolvê-la, eu não vou transformá-la, entre aspas, num Silvio Santos da comunicação. Mas eu posso conter através de treinamento, através de coach, através de mentoring, em alguns casos relacionados à tarefa, um upgrade nessa pessoa. Ela pode melhorar muito. Então, e evitar o estrago. E evitar o estrago, ok? Agora, nós temos pessoas que têm um perfil natural para comunicação. Essa pessoa, eu posso desenvolvê-la ainda mais nesta habilidade ou nessa característica de perfil que ela tem em si mesma. Doutor Edivaldo, você sabe que um dos grandes desafios para as corporações tem que ver exatamente com as lideranças nessa convocação, nessa virada de milênio, que as lideranças tiveram, que é exatamente a habilidade de lidar com pessoas, lidar com emoções. Que, assim, de modo geral, as lideranças eram trazidas para este nível muito baseado na sua habilidade técnica. Perfeito. Né? Dá para priorizar a chegada de uma tecnologia dessa, priorizar as lideranças para que de imediato a influência no meio possa ser sentida? E eu pergunto, nós podemos ter resultados meio que imediatos disso? E como fazemos isso? Nós temos provas concretas e nós temos dados concretos. Como eu disse, estamos numa grande mineradora realizando um trabalho agora, nesse período começamos ano passado, estamos agora em continuidade nesse trabalho, que quando nós realizamos o treinamento de desenvolver, ou seja, nós entramos no processo de desenvolvimento das lideranças em se autoconhecer e conhecer as pessoas que com eles trabalham, o resultado começou a aparecer em menos de uma semana. Isso não é fantástico? Ou seja, aqueles treinamentos que a pessoa vai para lá, investe, a empresa investe um dinheiro absurdo, tubos de dinheiro, e às vezes o líder vai para lá e ele volta um dia depois, uma semana depois, tudo aquilo se perde. Quantas vezes eu ouvi isso de diretores de RH, de gestores de RH, dizendo, olha, mas o que adianta a gente treinar se daqui a 15 dias tudo se esvai, tudo vai embora? Eu estou deduzindo que é em função dessas comunicações, de modo geral, não chegarem na essência? Passar meio que batido. Exatamente, aquilo acaba se diluindo com o tempo, acaba se perdendo com o tempo. Por isso que nós temos que mexer onde? Onde que nós temos que mexer? Na estrutura do sujeito. Na estrutura. Entende? Quando eu mexo na estrutura, sabe, se a pessoa vai para um treinamento e ela no final não diz,
Agora eu entendi. Se ela não diz isso, não há mudança. Você ouve isso frequentemente? Sempre. Sempre. Me diga uma coisa, você acha que as lideranças estão querendo acertar na área de pessoas? E quem não quer? Até porque o que acontece? No processo sanduíche, o que os CEOs estão dizendo lá em cima? Quem não souber lidar com pessoas, não tem vaga, não tem vez, não tem espaço. Um líder vai permanecer quem entender de pessoas. Quem entender de pessoas. E hoje se fala, na verdade, em entender de emoções. Vai além disso. Você garante, então, que é possível colocar uma liderança em tempos relativamente breves, em sintonia com as emoções? Perfeitamente. Porque nós não teorizamos sobre isso. Teoria, os livros estão cheios. Nós temos brilhantes autores que escrevem sobre emoções, Augusto Cury é um deles. Ok, então, se a minha liderança entende de pessoas, de pronto eu vou evitar acidentes emocionais. Aqui que eu queria chegar. Então, eu quero dar uma frase aqui, que eu acho que é importante. Antes, todo acidente físico geralmente é precedido por um acidente emocional. Olha, isso é interessante, porque as pessoas normalmente não estampam isso no painel. Lembra no painel? Todas as empresas têm um painel Sim. dizendo, estamos há tantos dias sem acidentes. Eu, particularmente, sou contra esses painéis. E eu vou lhe explicar por quê. Porque segurança você faz hoje, você não faz ontem. Então, eu posso criar dentro da base uma ideia assim, estamos há 1000 dias sem acidente, ou estamos tranquilos, não precisamos estar atentos. Agora, se no painel tivesse assim, ontem não tivemos acidente. Então, eu tenho que fazer hoje, para que amanhã esse quadro esteja lá dizendo, ontem não tivemos acidente. Se eu coloco sempre só o ontem, e nunca 1000 dias, 1000 dias, 10.000 dias, sei lá, 300 dias, isso é para a estatística da empresa. Mas isso não deveria, do ponto de vista da comunicação e como isso fala para a mente da pessoa, isso deveria ser, ontem tivemos acidente, ou não. Então, isso nós temos que entender. Agora, nessa tabela, nessa placa que ali tem, dizendo estamos há tantos dias, nunca vai aparecer os acidentes emocionais. Quais são eles? Que acidentes emocionais? É por isso que quando a gente vai tratar de problemas de ordem de segurança dentro das organizações, não tem como você trabalhar segurança sem atingir, no mínimo, outros 2 pontos, que é liderança e clima. Por quê? O estilo de liderança de um determinado líder pode afetar, eu não sei quanto você sabe disso, mas um estilo de liderança pode afetar muito mais emocionalmente, psicologicamente, determinados perfis do que outros. Uma comunicação mal feita num DDS pela manhã, num diálogo diário de segurança, pode afetar muito mais negativamente, eu estou dizendo, determinadas pessoas do que outras. Porque às vezes nesse DDS o líder chega e não só comunica questões relacionadas à segurança. Ele comunica questões de erros do dia passado, do dia anterior, coisas que aconteceram. E dependendo do perfil que está escutando isso, essa pessoa sai dali arrasada. E como que ela vai mexer numa pá carregadeira, num caminhão fora de estrada, numa esteira rolante? Como é que ela vai trabalhar isso? Como é que o mecânico vai sair dali? Como é que o eletricista vai sair dali? Você está dizendo, então, que antes de pensarmos em evitar acidentes físicos, temos que cuidar dos acidentes emocionais. E aí que eu vou querer dizer o seguinte, os acidentes emocionais só acontecem nas empresas? Não. Às vezes as pessoas já vêm emocionalmente acidentadas. Como? O indivíduo saiu de casa, como é que foi a noite dele? Como é que foi? Ele despediu da esposa dele com um beijo ou com tapas e beijos? Como é que ele saiu de casa? Como é que estão as contas dele? Entende? O dia a dia. Como é que está o endividamento dessa pessoa? Como é que está o relacionamento deste indivíduo com seus filhos? Então, a gente consegue capturar nesse nosso trabalho, inclusive as reações emocionais deste indivíduo frente ao externo, aquilo que está fora do ambiente de trabalho. Eu não concebo, vou ser muito franco aqui, eu não concebo um trabalho que se digne sério, que se diga assim, estamos fazendo um trabalho sério de segurança nessa empresa, que não leve em conta os aspectos familiares do funcionário, do colaborador. Eu não consigo conceber isso. Isso é uma visão global, holística do sujeito. Isso é muito interessante, porque
de fato, todos nós somos perigos de acidente emocional transitando Exatamente. pela organização. Por que não acontece? Não acontece por várias razões. Exatamente porque as empresas bacanas, as empresas sérias, elas se cercam de vários dispositivos, né? Seja reduzindo drasticamente a velocidade interna dentro da organização, o uso de capacetes, o uso de equipamento de proteção, o uso de dispositivos de segurança, vários deles, os DSS ou os DDS, como algumas empresas chamam. Então, as CIPATs, por exemplo, o que são as CIPATs? As Semanas Internas de Prevenção de Acidentes. Elas são fundamentais. Algumas empresas fazem isso vamos fazer por legislação. Não entendem que eles estão perdendo um grande e fantástico momento de coalizão, um momento de sinergia, um momento de canalizar ideias, um momento de formar cultura de segurança dentro da organização. Você tem tido testemunho, óbvio, então, de líderes que chegam para você e dizem: obrigado, eu passei a me conhecer, eu já arrasei com muitas vidas, eu já fiz a alma de muitos sangrar. Vou mais além. Líderes que chegam e falam assim: eu fazia isso com a minha esposa, eu fazia isso com os meus filhos, eu não sabia, eu não me percebia. Então extrapola os portões É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Porque, veja bem, quando o sujeito tem certas dificuldades e são apresentadas claramente nos perfis, você acredita que ele só terá dificuldades na empresa? Não. O perfil ele carrega com ele para onde ele vai. Então, ele vai ter dificuldade em casa, ele vai ter dificuldade na vida social dele. Às vezes as pessoas mais próximas são as que mais sofrem. Porque não é ameaça, né? Ok, doutor. Agora, fale um pouco para nós com relação aos acidentes físicos. Fale para nós pelo menos uns 4 aspectos, então, que essa ferramenta pode levantar, que mostre para uma gestão, de um modo geral, claras evidências de que ali pode estar um ponto vulnerável da pessoa em relação. Eu poderia citar até mais do que 4, mas por uma questão de tempo eu vou citar 4. Sim. Por exemplo, uma das primeiras coisas que o perfil mostra, eu quero colocar, é o suporte estrutural da pessoa. O que é o suporte? É quanto essa pessoa aguenta de estresse, de pressão. Quanto tempo ela é capaz de ficar concentrada num determinado trabalho. Então eu posso ter uma pessoa com alto poder de concentração por 2 horas. Só que o trabalho dessa pessoa, além de ser alto risco, ela tem as outras 6 horas que ela trabalha na empresa, que ela geralmente trabalha 8 horas, as outras 6 horas, o nível de concentração dela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Agora você imagina uma pessoa com baixo suporte estrutural, ok? Imagina essa pessoa agora trabalhando à noite. Ou seja, ela tem mais sono do que a maioria, portanto ela precisa dormir mais, entende? Ela tem uma série de dificuldades por causa desse suporte, que é o tônus vital, que é a energia vital que todos nós temos. Todos nós temos energia, alguns mais, outros menos. Inclusive, eu quero fazer uma menção sobre esse fator, que as empresas, de fato, precisam dar mais ênfase aos aspectos de qualidade de vida. Entende? E eu não estou falando só qualidade de vida, eu nem estou colocando aqui da questão da ecologia mental. Porque é preciso fazer uma ecologia mental. Então vamos lá, a gente fala muito de ecologia hoje, né? Ou seja, nós temos que descartar corretamente, nós temos que cuidar da água, dos rios, enfim. O que a ecologia nos ensina? Agora, quem cuida da ecologia da mente? A raiva, a mágoa, o desamor, a tristeza, os desafetos. Entende? Para onde isso vai? Que alguns setores na organização são verdadeiros ninhos disso. Ninhos disso. Viveiros. Porque existe uma coisa nas empresas que é a disputa pelo poder. A gente não pode esquecer isso. Então, essa ferramenta me dá condições, então, de localizar uma pessoa com baixo nível de suporte estrutural. Que não vai suportar isso. Essa competitividade, essa briga que existe hoje nas organizações para ser cada dia melhor, para estar cada dia na ponta, tem gente que não suporta isso. Se eu fazê-la sentir-se mais gente, então... Essa energia aumenta. Olha, é incrível. Que coisa. É incrível. A nossa prática tem mostrado isso. A pessoa que sai dos nossos treinamentos, dos nossos trabalhos de desenvolvimento de pessoas e de consultoria, como a gente faz,
elas saem melhores. Por quê? Porque, no mínimo, isso aumenta duas coisas. Isso melhora duas coisas nela. Primeiro, melhora a perspectiva quanto ao futuro. Cara, isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque uma pessoa dessa pode ser dispensada porque não se conhece um aspecto e pode melhorar. Eu posso estar... E às vezes são grandes profissionais, não são? Exato. Eu posso estar demitindo uma pessoa na qual foi investida muito dinheiro em treinamento e desenvolvimento. Essa pessoa não dá o resultado que eu quero, quando, na verdade, eu precisava fazer alguns ajustes para ela ser aquele profissional que a empresa sonhou que ela fosse. Ok, então... Esse é um aspecto. Esse é um aspecto que torna a pessoa vulnerável sem ela saber. Perfeito. Quer ver? Eu vou colocar outro, que ele é tão sério, mas tão sério, que ele... Eu sempre fiz muita seleção, entrevista de seleção para empresas. Sim. E essa sempre foi uma reclamação dos gestores. Puxa, eu contrato uma pessoa, ela aparece nos primeiros 4 meses, ela está indo muito bem, de repente 4, 5 meses depois, ela começa a dar problema. Ela começa a apresentar falhas, erros, defeitos, falha de comportamento, caráter dúbio. O nosso perfil pega isso, não caráter. Eu não estou dizendo que pega caráter, mas pega o quê? Pega essa previsibilidade no comportamento de uma pessoa que de uma hora para outra, ela simplesmente pode dizer, deixa isso para lá, não vou mais me importar, não vou mais me comprometer com isso aqui. Por causa de quê? porque tem perfis, Benedito, que eles são orientados e movidos pelo sentimento, não é pelo compromisso. Entende? Então, enquanto o clima está bem, enquanto a área está muito bem, a pessoa está bem, os relacionamentos estão bem, o sentimento dela está bem, ela está lá firme e forte. Quando começa a acontecer, por exemplo, pequenos deslizes, ou o chefe chega, o líder chega e chama atenção, começa a ter problemas de falta de reconhecimento, de falta de feedback, por exemplo, essa pessoa começa a sentir assim, eles não gostam de mim, eles não se importam comigo, então eu também não vou mais me importar com eles. Aí você vai começar a ver absenteísmo, o indivíduo começa a trazer atestado médico, o indivíduo começa a faltar, ele começa a não dar o resultado que você quer. Eu estou aqui, estou captando aqui. E pensa então, isso em segurança. Quer dizer que uma pessoa pode ter sido contratada acertadamente, sim, perfeito, mas não está sendo gerida adequadamente. E isso contribui para o acidente. Perfeito. Sabe por quê? Porque por causa disso ele a ferramenta me dá essa situação em que a pessoa se encontra? Perfeito. Desmotivada, perfeito. Desviada. Então, olha, essa pessoa que está com esse processo, ou está nesse processo, o que ela começa a fazer? Sabe algumas empresas têm uma coisa chamada checklist. O que é o checklist? Ou seja, você não começa uma tarefa sem fazer o checklist, ok? Sem você fazer uma verificação. O que é? Uma análise preliminar de tarefa. Então, ele vai fazer a análise preliminar de tarefa. Ele tem toda uma série de itens que ele tem que avaliar. Esse indivíduo que já está se descomprometendo, o que ele faz? Ele só assina a folha e não olha. Ele não checa. E depois o acidente acontece, é um dedo que arrebenta, é uma unha que vai, é um corte, é um esmagamento, é uma peça que cai. E o líder pergunta, meu Deus, mas o que aconteceu? O checklist está pronto, ele está assinado. Está assinado, mas ele não foi feito. Olha, você sabe que tem o velho ditado, né, que as pessoas felizes no trabalho são as pessoas que fazem o que gostam, contratação adequada, e gostam do que fazem, gestão adequada. Agora, vamos para a prática. Essa ferramenta, ela me dá, então, condições de eu resolver essa questão da desmotivação? Absolutamente. Porque ela aponta não só como a pessoa está, mas a ferramenta me diz como eu devo fazer. Porque o como. Ela tem a consultoria do como? Perfeito, ela tem a consultoria do como. Não adianta eu mostrar, essa pessoa está desmotivada, e aí, como é que eu faço? Muitos líderes não entendem que motivação é um desafio diário e individual. Eu não quero dizer que palestras de motivação não sejam importantes. Elas têm o seu papel. Eu faço palestras motivacionais. Agora, eu acredito nelas? Eu acredito. Mas eu acredito muito mais naquele trabalho individual que o líder faz no dia a dia, que é uma coisa, um desafio diário e individual. O que significa o individual? Significa o seguinte, que o que motiva um perfil X não motiva perfil Z, que não motiva perfil Y, que não motiva perfil H. Então acabou a motivação por atacado? Não tem.
Isso não existe. Mas no meio da massa eu posso colocar então, o indivíduo, então, Sim. e tratá-lo? Eu quero até colocar o conceito, porque se fala em motivação. Eu estou falando de estímulo aqui. Motivação, a palavra correta aqui seria estimular, porque motivar só o indivíduo se motiva. Né? Eu estou usando a palavra motivação como comparando, ou seja, usando como um recurso para dizer, eu quero dizer aqui estímulo, estimulando. Cara, então, olha que coisa extraordinária, doutor, porque vamos partir da liderança. A liderança agora se autoconhece, ela vai evitar comportamentos que desmotivam as pessoas, que ferem porque o as líder pessoas. não quer perder. Que líder quer perder? Que líder levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou para a empresa para acabar com a minha equipe? Não. Isso não existe. Que é legal. Então, o autoconhecimento em primeiro lugar. Agora, eu também conheço os meus liderados e sei o que motiva e o que desmotiva eles. E principalmente, olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que eu me conheço, porque eu me conheço, e porque eu conheço, eu sei o que motiva e desmotiva, sabe o que eu consigo fazer? O exercício correto da empatia. Por quê? Porque eu olho para dentro de mim e eu vejo quanto é difícil, por exemplo, para mim, ser paciente com uma pessoa que tem um ritmo mais lento. Quando eu entendo a outra pessoa que naturalmente tem um ritmo mais lento... O seu ritmo, por exemplo, eu percebo que é um ritmo acelerado. Aceleradíssimo. Aceleradíssimo. Você pode dar então um testemunho. Você já prejudicou muitas pessoas por não saber ouvir, por exemplo? Eu não vou usar a palavra prejudicar, porque prejudicar seria como se eu tivesse desvirtuado uma pessoa de um projeto. Isso nunca aconteceu. Mas que eu já desestabilizei pessoas emocionalmente com o meu estilo, não tenha dúvida, isso no passado aconteceu muito. Então você fala com entusiasmo disso, você deve ter, evidentemente, se beneficiado desse produto. Absolutamente. Né? Hoje, o que acontece? Eu aprendi que se eu tenho uma pessoa que tem um ritmo menor do que o meu, eu não devo pedir para ele o que ele tem que me entregar ao meio-dia, às 9 da manhã. Então eu tenho que pedir para ele 2 dias antes, para que ele me entregue num espaço de tempo adequado para que aquilo aconteça. Outra coisa que eu aprendi, que tem perfis que não conseguem, não é que não consegue, a palavra aqui não é melhor, mas eles não se sentem confortáveis realizando 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, tem pessoas... Mas aquelas que fazem Mas perfeito. aquelas que fazem com uma perfeição, com uma coisa incrível. Então, o que eu começo a fazer? Uma de cada vez. Faça essa. Agora faça essa. Agora essa. Você já imaginou? Como é que isso facilita as relações? Como isso equilibra as emoções dentro de uma organização? Olha só, então, se eu localizo... você falou de suporte... Ok, suporte estrutural, eu localizo a desmotivação. A desmotivação é a falta de compromisso. E corrijo. Quer ver uma terceira? Corrijo a questão da energia, corrijo a questão da desmotivação e me fala de mais uma. Quer ver aí, que também inclina as pessoas para o indivíduo que é voltado a quebrar regras. Pensa nisso. Um indivíduo que tem muita dificuldade de lidar com normas, com procedimentos, com regras. Como é que esse indivíduo vai se encaixar dentro de uma organização no que diz respeito à segurança? Deixa eu explicar isso. O perfil me aponta, esta pessoa tem dificuldade com normas, tem dificuldade com regras, vai ter dificuldade em aplicar uma norma da ABNT, vai ter dificuldade de aplicar, talvez nem aplicar, mas manter uma NR, por exemplo. Então, esse indivíduo, qual que é a solução? O que é NR para É uma norma regulamentadora governamental que tem várias NRs. Para cada atividade você tem uma NR diferente. Ok. Então, isso é bem conhecido no meio da segurança. Então, veja bem, esse indivíduo, tem indivíduos, Benedito, que precisam só de treinamento. Ok? Você treina e ele vai lá e, executa. Tem indivíduos, tem a estrutura adequada. Esse indivíduo que eu estou dizendo aqui. Então não tem lugar para essa pessoa que não cumpre regras e normas. Não. Esse indivíduo, além do treinamento, ele precisa também de muito acompanhamento. Ok. Percebe a questão? Percebo. Então há lugar para todos.
há lugar para todos. Mas esse é um caso em que a ferramenta pega, ou seja, ela pega um indivíduo de suposto estrutural baixo, ela pega um indivíduo, por exemplo, o perfil do indivíduo que tem dificuldade de lidar com questões sentimentais, ele está chateado, aborrecido e ele perde o compromisso. A ferramenta pega o indivíduo que tem dificuldade de lidar com normas e regras. Quer ver um outro exemplo? A quarta coisa que a ferramenta pega. Pensa no indivíduo que tenha coragem, que tenha audácia, que não tem medo. Comando da empresa. Comando, né? Imagina esse indivíduo trabalhando no operacional como mecânico. Você já imaginou? Você acha que essa pessoa vai esperar o comando para agir? Não, porque ela não tem habilidade com... Exatamente. Então, rotinas, imagina, né? se essa pessoa começa a fazer atividades à revelia do comando, a chance de se acidentar é muito alta. Porque ela quer resolver tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Então, essa coragem associada com velocidade e rapidez, ele perde o quê? Ele perde automaticamente a atenção a detalhes. Isso se ele estiver lá, mas também se ele estiver numa liderança, ele pode passar essa pressão para todo mundo, contaminar descendo todo mundo. Descendo. Olha que coisa impressionante. Então, eu queria até mencionar para você um trabalho que a gente está fazendo agora, nesse momento, eu já falei várias vezes. Eu estava numa mineradora da região norte do Brasil, Sim. aquela que eu falei no início da nossa conversa, Sim. que teve um acidente grave. Eles nos chamaram uma segunda vez, e nessa segunda vez eu apliquei a ferramenta. E os resultados foram fantásticos. Foram tão bons que fizemos com um grupo de para ser mais exato, 228 pessoas. Nessa empresa haviam três áreas, ok? Nós fizemos com um grupo de 228 pessoas. O resultado foi tão bom que foi para uma área, ou uma outra área de 200 e poucas pessoas, e foi para a maior área de 444 pessoas. No final, nós trabalhamos com cerca de 1.000 pessoas dentro daquela organização, com resultados claros em segurança, em clima e em liderança. Quando nós estávamos já finalizando o trabalho, uma grande mineradora do país, uma das maiores do mundo hoje, nos chamou para uma conversa. E nós começamos a conversar, aquela coisa toda, fizemos o contrato e em maio do ano passado, nós começamos o trabalho. E olha, o resultado do trabalho, nós nem concluímos ainda. Nós devemos concluir agora, no final de abril, início de maio, concluindo essa etapa de trabalho, mas os resultados são visíveis em todas as áreas. Tanto em segurança, tanto em clima, principalmente em liderança. Uma liderança melhor. Eu não tenho dúvida em se afirmar. Quem me diz isso? O próprio staff da empresa. As próprias pessoas. O próprio RH, que está altamente comprometido com a ideia. Sabe? Então o resultado aconteceu, está acontecendo, e eu tenho para mim que a ideia vai ser uma continuidade disso em outras unidades. É o que nós esperamos. O resultado está sendo muito bom. Nós, inclusive, criamos, dentro dessa ferramenta, uma ferramenta chamada Pré-Risk. Isso é fantástico, porque é altamente inovador. O Pré-Risk, ela me diz exatamente qual é o grau de risco que uma pessoa, assim, de forma bem sucinta, qual é o grau de risco que uma pessoa representa no seu comportamento dentro de uma determinada área. Comparando pessoa com função, por exemplo? Isso, comparando pessoa com função, pessoa com cargo e função, porque às vezes as pessoas fazem, além do cargo, ela faz outras coisas. Isso me dá um mapa em gráfico e mostrando em números o que aquela pessoa representa. Porque se perigo é o risco em potencial, essa pessoa ela pode se aproximar do perigo com mais segurança. Exatamente. Então, o objetivo não é chegar e dizer assim, olha, essa pessoa não serve para trabalhar aqui. Não, essa pessoa precisa de mais atenção. Essa pessoa precisa de mais cuidados. Isso é extraordinário, porque realmente é a gestão valorizando a vida e preservando também o profissional. Claro. Você quer que eu te dê um exemplo? Porque eu conheço testemunhos aí, tenho ouvido também de serve, não serve. Isso pode gerar um clima a chegada de uma ferramenta dessa na organização. Não existe isso aqui, serve, não serve. Nós partimos do pressuposto que todos servem, tem que haver lugar para todos. Que maravilha. Ou seja, imagina que um pai tem algumas características, ele tem filhos para criar, ele tem família para tratar, e agora essa pessoa vai ser jogada o quê? Aonde? Aonde ela vai? Não tem lugar para ela no mundo? Ele vai virar o quê? O que ele vai se tornar? Bandido? Não.
Tem que haver lugar para todos. Olha, amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas motivadas, elas se ajustam com prazer. Eu acredito nisso. Ok? Eu acredito. As pessoas valorizadas, elas se ajustam mais. Agora, eu tenho uma pergunta a lhe fazer ainda. É possível dar uma satisfação? A liderança, ela vai ter informação da grande massa, de como as pessoas... Mas é possível, pelo menos, um toque para que o indivíduo se autoconheça melhor? Você é capaz de priorizar isso? Você já teve experiência de alguma empresa que organizou os seus funcionários para que tivessem uma resposta? Porque eu acho que as pessoas ficam com curiosidade Sim. de se conhecer, não é? Então, deixa eu te explicar como é que a gente faz o trabalho. Nós levantamos o perfil da pessoa. Depois que a gente levanta o perfil e a gente tem o perfil, existe um momento que é fantástico, chama devolutiva. O que é devolutiva? Você imagina um mecânico, um eletricista, um engenheiro, seja lá quem for, frente a frente com um consultor, né? E ali eles vão discutir o seu perfil. Essa pessoa vai ouvir todo o seu potencial, todas as suas habilidades, todas as suas capacidades. Não é nada parecido com o que as empresas geralmente chamam de avaliação de desempenho. Tem nada a ver com avaliação de desempenho. Isso as empresas fazem todo ano. Senta lá o gestor junto com o seu liderado e agora vamos discutir suas notas, o que você fez de bom, o que não fez, o que precisa melhorar, o que você tem... Então ele recebe um feedback. Não. A devolutiva é algo mágico, é algo fantástico, porque ele toca em aspectos humanos. Ele toca em aspectos do indivíduo, da pessoa, porque antes de eu ser um mecânico, antes de eu ser um engenheiro, antes de eu ser um tratorista, um motorista, eu sou gente. Eu sou ser humano. Então eu não estou falando para funções, eu falo para pessoas. Melhorando a pessoa, eu melhoro a pessoa que está na função. Como que as pessoas saem de um encontro desse? Altamente motivado. Você não tem noção dos feedbacks que nós recebemos. As pessoas saem de lá assim, eu não me conhecia, eu não sabia. Você é capaz de transformar um líder em uma pessoa capaz de fazer isso com o seu próprio... Esta é a ideia. Esta é a ideia. Eu quero até acrescentar algo a mais para você, que é o seguinte, nessa empresa, essa atual, que nós estamos fazendo a consultoria nessa grande, uma das maiores mineradoras do mundo, nós estamos fazendo um trabalho que quando eu falei, o RH riu de orelha, como a gente diz, de orelha a orelha, que além do treinamento que a gente faz na consultoria com os líderes, nós fazemos treinamento de segurança, isso é fantástico, treinamento de segurança para os operacionais, com foco no perfil. O que a gente faz? Fala aí a profissão de alguns desses operacionais. Você tem o quê? Mecânico, eletricista, operador, serviços gerais, nós temos borracheiro, olha só. Lubrificador, por exemplo, técnico de manutenção. Então nós temos vários nesse nível. E vários níveis de risco também. Exato. Então nós montamos, dentro dessa estrutura, um treinamento de 8 horas para eles. O que a gente faz? Nós dividimos, nós pegamos lá, eram 1.864 funcionários do operacional. Nós pegamos esses 864 e dividimos em 7 famílias de perfis. Isso, acho que pouca gente ouviu falar. O que são famílias de perfis? Famílias de perfis. É o seguinte, eu vou dar um exemplo. Existe uma família de perfil, no nosso perfil, na nossa ferramenta, chamado analítico, a família dos analíticos. Quem são eles? São pessoas extremamente concentradas, rápidas, elas são intuitivas, elas pegam as coisas muito rápidas. Você não precisa falar muito, eles já estão lá na frente. Agora pensa bem, eu pego essas pessoas, coloco numa sala de aula. E eu pego um outro perfil, por exemplo, e coloco na sala que já tem... Um lento, por exemplo. Completamente diferente. Você tem que repetir muito para ele poder aprender, entende? Ele aprende pelo sentir, percebe? Agora eu coloco essas duas pessoas numa sala de aula, não vai dar certo. Alguém vai se perder nesse treinamento e a empresa vai investir, investe-se muito e vai ter um resultado pífio. Então o que nós fizemos? Nós pegamos e dividimos em blocos. Nós pegamos e colocamos na sala só analíticos.
na outra sala, só aquele grupo de perfil. E montamos treinamentos específicos. O treinamento, a linha geral era a mesma, porque o conteúdo é segurança no trabalho. Mas o formato, as dinâmicas, as vivências, as orientações eram todas... O receptor adequado. A velocidade de informação era toda ela para o receptor adequado. Meu amigo, você não imagina. Eu posso imaginar. Você não imagina. O resultado fantástico. A eficiência e a eficácia disso. Juntos. Extraordinário. Eficiência e eficácia. E as pessoas se sentem bem, porque, pelo que eu percebo, ela vai encontrar pessoas que são semelhantes a ela. Claro. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um perfil chamado Esmerado Estrategista. Característica dele. Altamente concentrado. Concentrado. Concentração absoluta. É um dos fatores mais fortes dele. Zelo, atenção, cuidado. Aí eu chego para essa pessoa e digo assim, você tem que cuidar porque o acidente... Ele vai falar assim, esse cara está louco, eu não me acidento. O índice de acidente nesse perfil é quase zero. E eu vou dizer o que para ele? Eu vou dizer para ele que ele tem que ter cuidado porque senão ele vai se acidentar? Isso ele já faz. Agora, o que ele não faz? O que ele não faz? Sabe o que ele não faz, Benedito? Interessante. Todos têm alguma coisinha, né, a aprender. Resultado, o que ele não faz? Ele pode ver... Você é um biólogo da vida. Ele pode ver um colega com um risco e ele não diz nada. Não é porque ele é maldoso, é porque é uma característica dele. Ele é calado, ele é fechado, ele pensa assim, por que eu vou me meter ali? Não tem nada a ver comigo, ele deve saber o que está fazendo. Percebeu? Para esse cara, eu tenho que dizer para ele assim, olha, você precisa ampliar sua comunicação. Ele pode ser omisso. Exato. Omisso ao ver uma pessoa se expondo ao risco. Então, com essas pessoas, eu não trabalhei, por exemplo, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Não, você tem que melhorar isso aqui, ó, especificamente. Preocupação com o outro. Com o outro. Com o outro. E são pessoas... Superar fantásticas para a introversão, por exemplo. São pessoas fantásticas para serem consultadas pelos líderes quando eles querem saber o que está acontecendo na área, melhorias na área, porque eles são altamente observadores. Isso aqui eu achei interessante. Quer dizer que você pode pegar características da pessoa para que ela evite acidente pessoal, mas também pegar característica para que ela se preocupe com o colega. Com o colega. Aí você começa a criar uma cultura de segurança dentro da empresa. Legal. Porque essa é a questão fundamental. As pessoas têm que entender que segurança tem que ser cultura. Todos por todos. Todos por todos. É uma cultura. Se você não cria uma cultura de segurança, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar fazendo ações paliativas para tratar de um problema aqui, outro problema ali, porque não existe uma cultura criada dentro da organização. E como é que a gente cria cultura? Cultura é você crescer e viver num meio preparado. Imagina que você cria uma sopa, e dentro dessa sopa de segurança, as pessoas crescem, as pessoas nascem e desenvolvem. Você mencionou há pouco que vocês podem formar os líderes conhecedores desse conteúdo. Sim. E em quanto tempo você faz isso? Um mês de curso? 2 dias. 2 dias? Para conhecer de pessoas? 2 dias. É incrível. A gente fala isso, as pessoas falam, você está de brincadeira. Não, é sério. 2 dias. É incrível. Óbvio que depois nós temos um acompanhamento, um aprimoramento disso, mas num primeiro momento, 2 dias, a pessoa já sai lá com 60% do que ele precisa saber sobre gestão de pessoas, sobre conhecer pessoas. Isso é muito fantástico. Vocês têm como fazer um acompanhamento depois? Depois de quanto tempo vocês poderiam avaliar como a pessoa está reagindo frente a essas informações? Sim. Nós temos uma coisa chamada REPET. O REPET, ele nos dá a projeção que a pessoa faz no estrutural dela. Aliás, o que é PET? PET é uma sigla em inglês chamada Profile Analysis Tool, que é a ferramenta de análise de perfil. Que é a ferramenta. A ferramenta. Okay? O REPET, então, seria... a repetição da aplicação para que a gente consiga capturar, dentro dessa segunda aplicação, quais são as tendências. Ou seja, as mudanças feitas e as tendências que o indivíduo aponta dentro do perfil dele. É quase como se ele dissesse assim, por favor, sigam por aqui, que é por aqui que eu quero ir. Isso facilita muito a liderança, dizendo, se eu for por aqui, eu vou me encaixar direitinho com esse sujeito, com essa pessoa. Então agora nós estamos, né, na empresa onde nós estamos executando essa consultoria, nós estamos exatamente nesse momento. Vamos começar agora, dia 5 de março, né, nós vamos começar o REPET. E o REPET vai ser feito
aí vai ser emitido um relatório final, muito bem feito, e uma devolutiva em conjunto. Lembra da devolutiva anterior que eu disse, que ela é feita para o indivíduo? Nessa devolutiva é o consultor e a pessoa, só. Não tem mais ninguém presente. Por quê? Porque tem coisas que aparecem ali que são de cunho pessoal, e aparecem, não tem jeito. Então, muitas vezes, o indivíduo se sente mais confortável para tratar conosco de problemas de família, então ele recebe orientações e tudo mais. Agora, nessa segunda devolutiva, é feita uma devolutiva entre a pessoa, o gestor imediato, analista ou analista de RH e o consultor criativo humano. Tem uma coisa que você, lá no comecinho, você deu uma beliscadinha, mas eu queria trazer à tona aqui. Sim. Nós temos como conhecer, porque as pessoas normalmente, dificilmente elas verbalizam numa organização o que de fato elas estão sentindo. Elas vão fazer isso com um amigo muito próximo, Ok. Mas até por receio, quem sabe, de perder o emprego, sei lá. Esse clima organizacional que vai se refletir na produtividade e até em acidentes emocionais ou físicos, tem como localizar isso para que possamos socorrer essa pessoa? Temos. Nós temos dentro do PET 3 soluções, que é o PET perfil, o PET ambiente e o pré-risk. Ok? O pré-risk é voltado exclusivamente para a segurança, ou seja, ele me dá o grau de risco que uma pessoa representa para dentro da área e o que fazer com ela, para que isso não aconteça. Nós temos o PET ambiente, o PET perfil, que nos dá o perfil da pessoa, e temos o PET ambiente. O que é o PET ambiente? É muito interessante. Não se trata de uma pesquisa de clima, não é essa a intenção. Uma pesquisa de clima, ela dá um resultado, o professor Fisch faz isso muito bem, da USP, ele dá um resultado final de como está em percentual aquela área. Okay? Então eu posso, depois de uma pesquisa de clima, olhar para dentro de uma área e saber em percentual como é que aquela área está em termos de clima. Agora, o PET ambiente me dá isso individualizado. Eu sei o indivíduo, eu sei a pessoa, eu sei o ser humano. Então, eu posso fazer ações globais, eu posso fazer ação para toda uma área, como posso fazer para a pessoa, para o indivíduo. Por quê? O PET ambiente, o que ele me mede, o que ele mensura? Ele mensura os desafios que a pessoa tem versus as habilidades dela. Então eu posso ter, num quadrante de 24 quadrantes, num quadro de 25 quadrantes, para ser mais exato, o indivíduo se posiciona dentro desse quadrante. Então, ou seja, quanto mais em fluxo ele está, quanto mais por cento ele está, significa o seguinte, que desafios e habilidades estão adequados. Agora, quando o indivíduo dentro da área começa a receber mais desafios do que ele tem de habilidades, obviamente que vai aumentar a cobrança, vai aumentar a resistência, o indivíduo vai ficar perdido, a comunicação deteriora. Quando o indivíduo tem, por exemplo, muita habilidade e pouco desafio, o que ele vai cair? Ele vai cair no ostracismo, ele vai cair na desmotivação, ele vai cair no laissez-faire, deixa como está. Então ele vai perdendo aquele gás. Aí a empresa vai perdendo. Vai embora. Ele vai pedir para sair. E a empresa vai perdendo músculo. Então, resultado. O PET ambiente me mostra claramente, e em loco eu posso aplicar isso 3, 4 vezes por ano, quantas vezes eu quiser, para mensurar como está meu time, e eu posso verificar isso muito de perto, individualmente. E principalmente, ele vai me mostrar como está a comunicação da liderança. Aqui existe um fator muito importante, que é a comunicação. Porque o que acontece, o que a gente percebe muito é o seguinte, existe no mundo corporativo hoje, ou existem nas empresas, líderes com um perfil altamente técnico. A maioria são muito, mas muito bem preparados tecnicamente, mas eles não são preparados para serem líderes. Tanto que quando você olha para dentro das universidades, quantas cadeiras de liderança, quantas matérias de liderança essas pessoas têm? Eles não saem preparados para liderarem. Então, um dos primeiros erros que esses líderes vão cometer nas empresas está relacionado diretamente à comunicação. Por exemplo, eles são muito bons, esses técnicos, para comunicar coisas práticas, mas na comunicação deles não tem o que eu chamo de contextualização da informação. Eles não contextualizam a informação. E a informação, às vezes, chega muito truncada, muito dura, muito direta. Então, a comunicação deles passa a ser uma comunicação dura. Não tem afeto.
Então contextualizar... A contextualização, Benedito, ele me dá duas coisas. Uma coisa é você pedir para uma pessoa, por gentileza, tira essa garrafa daqui e põe aqui. Ok, a pessoa vem e coloca aqui de forma autômata. Outra coisa é dizer, olha, eu estou precisando dessa mesa para mais tarde e nesse momento está molhado aqui, então, por favor, retire essa garrafa, coloque aqui e seque, porque eu preciso colocar aqui alguns papéis. Essa pessoa vai deixar de ser um autômato para compreender que a ação dela faz parte de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Isso demanda tempo e as pessoas não querem ter tempo para gastar com gente. Sem tempo você não lidera pessoas. Entendo. Veja que se dizia até 15 anos, e era um pensamento, foi muito aplaudido isso aí, né? Dizia assim, o chefe mexe com coisas, o líder mexe com pessoas. Isso foi aprimorado, se diz hoje que o chefe mexe com pessoas, o líder mexe com emoções. Amigo, isso é bom ler nos livros, mas levar isso para a prática é um desafio. Eu estou então entendendo que você pode transformar esse conceito atualíssimo de que líder mexe com emoções, você é capaz de equipar, municiar a liderança de uma organização, a menos que eles não queiram, mas quem quiser pode aprender a lidar com emoções? Sim, a partir deles mesmos. Eu só consigo entender o outro a partir do momento que eu me vejo no espelho. O outro é o meu fantasma. Então, se eu não me conheço, se eu não consigo conceber as minhas emoções, tratar delas, né? Seja, por exemplo, o ser humano tem que entender de onde vem a raiva, por que a raiva acontece, o que é uma frustração, por que a gente cria expectativa, qual é o papel do medo, qual é o papel da angústia. Se a gente não entende isso... Agora me diga uma coisa, eu estou entendendo que a informação, o autoconhecimento, a partir dessas informações que os líderes vão receber, então agora eles podem estar mais preparados para receber, por exemplo, um seminário de liderança. Você pode então canalizar diretamente para cada um deles os pontos vulneráveis da sua personalidade que o tornam um líder desagradável, por exemplo. Sim. Agora, eu quero colocar uma coisa que é importante. Não se trata apenas de uma informação, porque se fosse apenas informação, não bastava um treinamento. Não bastava ler um livro. A informação está num treinamento tanto quanto está num livro. Mas a diferença de você ler um livro sobre inteligência emocional ou de ser inteligente emocional, que coloca ali conceitos, e o trabalho que nós fazemos é que o indivíduo se vê, entende? Uma coisa é eu dar um conceito, outra coisa é eu abrir um espelho, estancar aquele espelho, estampar aquele espelho bem em frente ao seu rosto e dizer, isso é você. Entende a diferença? Ok. Uma coisa é o livro dizer, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Você tem que ser assim, assim, assim. Você tem que aprender a dar feedback. Outra coisa, eu dizer para ele, você não faz isso ou faz isso. Então, olha aqui, ó. O que mais incomodava as lideranças era o conhecimento do ser humano. Lembra aquela história de comer uma tonelada de sal para poder conhecer? Até se dizer assim, pessoas não trazem o manual de instrução, né? Como uma máquina, por exemplo, traz. Eu estou achando que você é capaz de dar até esse manual de instrução de cada um. Uns 96%. Que maravilha. Doutor Edvaldo, muito obrigado. De nada. Por partilhar conosco a sua experiência e conhecimentos tão valiosos. Eu estou seguro de que isso é como um alívio, porque transformar uma organização numa organização campeã, competitiva, de fato, é selecionar bem as pessoas. De modo geral, então, as pessoas já estão aí. Elas precisam apenas serem notadas no seu estrutural. Perfeito. Ok? Olha, foi um grande prazer participar desse encontro. Eu espero que todo aquele que acessar e ver esse vídeo possa, pelo menos, em sua mente despertar a curiosidade de querer entender, saber isso, porque tanto faz para empresas ou para dentro do lar, sem compreender pessoas, nós não vamos a lugar algum.
Muito bem, parabéns a você, a sua pessoa, a Criativa Humana e a ferramenta PET e as organizações que estão abrindo os olhos para esse aprimoramento. É isso aí, obrigado. Alegria. Obrigado. Obrigado.